Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma manifestação cultural única do Brasil, o maculelê. Essa prática vibrante e energética combina a força do combate com a arte da dança, tudo embalado ao som de tambores e cantos tradicionais. Originado nas fazendas de cana-de-açúcar, o maculelê transcende a luta física, simbolizando resistência, união e celebração das raízes africanas no Brasil. Prepare-se para conhecer a história, as técnicas e o espírito que mantém vivo este legado, passado de geração em geração. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Origem afro-brasileira e período colonial. O maculelê se desenvolveu nas comunidades de africanos escravizados no Brasil, particularmente na região do Recôncavo Baiano, no estado da Bahia. Muitos historiadores acreditam que o maculelê tenha surgido como uma forma de resistência física e cultural dos africanos durante o período da escravidão, por volta do século XVII. Durante esse tempo, as expressões culturais, músicas e danças dos escravos eram reprimidas pelos senhores, mas os africanos encontraram maneiras de continuar praticando suas tradições em contextos ritualísticos e festivos, como o maculelê. Lenda de maculelê. Uma das versões mais difundidas sobre a origem do maculelê é baseada em uma lenda popular que conta a história de um jovem guerreiro chamado Maculelê. De acordo com a lenda, uma pequena aldeia africana foi atacada por invasores, e todos os guerreiros da aldeia estavam ausentes. Maculelê, sozinho, pegou 2 pedaços de madeira e enfrentou os invasores, defendendo a sua aldeia com coragem até a morte. Ele lutou bravamente e acabou se tornando um símbolo de resistência e força. Como forma de homenageá-lo, os aldeões começaram a encenar a sua luta através de uma dança com bastões, que viria a se tornar o maculelê. Relação com a capoeira e o samba de roda. O maculelê tem fortes conexões com a capoeira e o samba de roda, 2 manifestações culturais também originadas no Recôncavo Baiano. Embora o maculelê seja frequentemente executado como uma performance independente, ele é muitas vezes integrado em rodas de capoeira e samba de roda, particularmente durante festas e eventos religiosos, como a celebração de São Bento ou festas de candomblé. Na capoeira, o maculelê é considerado uma forma complementar, onde os praticantes trocam os movimentos de pernas e corpo da capoeira por golpes com bastões. O ritmo musical e a tradição oral se sobrepõem às 2 práticas, conectando-as em um contexto maior de resistência e celebração da herança africana no Brasil. Influência das festas populares e religiosas. O maculelê foi preservado e difundido principalmente em festas populares e religiosas, como as festas de São Bento ou as festas de candomblé. Em muitas cidades do interior da Bahia, como Santo Amaro da Purificação, o maculelê era tradicionalmente apresentado durante celebrações católicas e afro-brasileiras, como parte de um sincretismo religioso que permitia a manutenção das tradições africanas. Mestre Popó de Santo Amaro. O renascimento moderno do maculelê é frequentemente atribuído ao lendário Mestre Popó de Santo Amaro, um capoeirista e guardião das tradições afro-brasileiras que, durante o século XX, revitalizou a prática do maculelê. Mestre Popó começou a ensinar maculelê para crianças e jovens como uma forma de preservar a tradição. Sob sua influência, o maculelê passou a ser incluído nas apresentações de capoeira e em festivais culturais, ganhando reconhecimento nacional e internacional. Características das técnicas do maculelê. As técnicas do maculelê são caracterizadas por uma combinação de dança, ritmo e simulação de combate, usando bastões ou facões. Cada elemento técnico está profundamente entrelaçado com a música e o folclore, criando uma performance que mescla ataque, defesa e celebração. A seguir, estão os detalhes das características das técnicas do maculelê. Uso de bastões, grimas ou facões. Bastões. Tradicionalmente, os praticantes utilizam bastões de madeira, chamados de grimas, que são cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento. Facões. Em algumas variações mais avançadas, os bastões são substituídos por facões de metal, aumentando o nível de dificuldade e risco. Os movimentos com facões requerem maior destreza e precisão,
pois o foco está tanto no espetáculo visual quanto na segurança dos praticantes. Os bastões ou facões são usados para simular golpes de ataque e defesa, com movimentos coreografados que simbolizam um combate. A prática requer controle, ritmo e habilidade para sincronizar as batidas com a música. Formação em círculo. Os participantes do maculelê formam um círculo, chamado de roda, que é comum também na capoeira e em manifestações afro-brasileiras. No centro da roda, 2 ou mais dançarinos entram para executar os movimentos de combate. Alternância. Dentro do círculo, os dançarinos se alternam no centro, batendo os bastões ou facões enquanto seguem o ritmo dos tambores. Coordenação. Cada par dentro do círculo precisa estar em perfeita sintonia para que os bastões se encontrem com precisão no momento certo, acompanhando a música. Ritmo e sincronia. O ritmo é um dos elementos mais essenciais do maculelê. Todos os movimentos são sincronizados com a batida dos tambores, que ditam a intensidade e a cadência dos golpes. A sincronia entre os dançarinos é crucial. As batidas dos bastões ou facões, chamadas de toques, devem coincidir perfeitamente com o som dos instrumentos, criando um ritmo contínuo e energético. O tempo da música varia, podendo ser acelerado, o que exige movimentos mais rápidos e precisos, ou mais lento, permitindo a execução de passos mais amplos e expressivos. Movimentos de combate simbólico. Ataque. O maculelê inclui movimentos que simbolizam ataques, onde os bastões são batidos uns contra os outros, simulando golpes direcionados ao adversário. Esses movimentos são rápidos, vigorosos e realizados com força. Defesa. Além dos ataques, os praticantes também simulam defesas, com movimentos que bloqueiam os golpes do oponente. Embora simbólicas, essas defesas são executadas com precisão e podem ser interpretadas como uma coreografia de luta. Simetria. A dança utiliza movimentos simétricos, onde o lado direito e o esquerdo do corpo são equilibradamente trabalhados, tanto nos ataques quanto nas defesas. Isso ajuda a criar um fluxo contínuo e visualmente atraente. Movimentação corporal. Passos de dança. A movimentação dos pés é fundamental. Os praticantes executam passos rítmicos ao redor do círculo, frequentemente usando saltos, giros e movimentação lateral. Esses passos são marcados pela agilidade e precisão, contribuindo para a fluidez da performance. Movimentos vigorosos. O corpo deve se mover com energia e força. Os movimentos dos braços ao manejar os bastões ou facões são amplos e executados com velocidade, sempre seguindo a batida dos tambores. Flexibilidade. A prática exige flexibilidade, pois os praticantes muitas vezes precisam realizar movimentos de agachamento, giros rápidos e mudanças de direção. Interação entre praticantes. O maculelê envolve um alto grau de interação entre os praticantes. A troca de bastões no ar, a batida entre eles e a troca de olhares são todas partes da técnica. Isso reforça a conexão entre os participantes e cria uma sinergia que dá força à performance coletiva. Coreografia em pares. Dentro do círculo, os praticantes geralmente trabalham em pares, sincronizando os movimentos de ataque e defesa. Essa coordenação exige concentração e ritmo compartilhado, garantindo que os bastões se encontrem no ar no momento exato, sem erro. Música e canto. O maculelê é sempre acompanhado de música ao vivo, que consiste em percussões como o atabaque, um tipo de tambor, e cantos. As músicas tradicionais cantadas no maculelê são em forma de chamada e resposta, onde o líder canta uma frase e os dançarinos respondem em coro. O canto é um elemento essencial para o maculelê, pois ajuda a manter o ritmo e energiza os participantes. As letras das músicas geralmente contam histórias, lendas ou refletem a resistência cultural. Execução dos golpes. Batidas rítmicas. O ato de bater os bastões uns contra os outros segue uma coreografia precisa e rítmica. Cada batida tem seu momento exato na música, e o erro de timing pode quebrar a fluidez da apresentação. Cadência progressiva. Em apresentações mais dinâmicas, a cadência pode se acelerar,
exigindo que os praticantes acompanhem o ritmo crescente com batidas cada vez mais rápidas e intensas, testando sua resistência física e coordenação. Espaço e posicionamento. Os praticantes utilizam todo o espaço da roda, movendo-se em círculos ou em direção ao centro e depois recuando. Isso cria uma dinâmica de movimento fluida que dá uma sensação de combate real, onde os oponentes estão constantemente em movimento, buscando posicionamento e ângulo para seus golpes. Técnicas avançadas. Facões. Para os praticantes mais experientes, a utilização de facões de verdade substitui os bastões de madeira, aumentando o grau de risco e a destreza necessária. Nessa técnica, os golpes com facões exigem mais habilidade, controle e precisão, uma vez que os praticantes devem evitar causar danos ao parceiro. Variações de golpe. Existem variações nas coreografias de maculelê, onde os golpes são mais complexos, incluindo ataques diagonais e cruzados, que simulam diferentes ângulos de ataque. Simbolismo e espírito. Além da técnica física, o maculelê também tem um forte componente simbólico e espiritual. Cada movimento e batida remete à história de resistência, à celebração da vida e à conexão com os ancestrais africanos. O espírito de unidade e força comunitária permeia a prática, dando-lhe uma profundidade cultural que vai além dos aspectos físicos. Legado do maculelê. O maculelê é um dos grandes legados culturais da diáspora africana no Brasil, representando a resistência, resiliência e preservação das tradições africanas em terras brasileiras. Originalmente praticado pelos escravizados, o maculelê servia como uma forma de expressão, protesto e união entre aqueles que viviam sob a opressão. Com o tempo, ele transcendeu suas origens para se tornar parte essencial do folclore brasileiro, incorporando elementos da dança e das tradições de combate. O legado do maculelê vai além de suas performances vibrantes e enérgicas. Ele é um símbolo de herança cultural, passado de geração em geração. Nas rodas de capoeira e nas festas populares, o maculelê preserva a história de luta e resistência dos antepassados africanos, e continua a ser celebrado em escolas, centros culturais e festivais de cultura afro-brasileira. Além disso, o maculelê influenciou outras formas de manifestações culturais, como o samba de roda e o próprio desenvolvimento da capoeira. Sua fusão de combate e dança o torna uma prática única e significativa para quem deseja aprender sobre a história afro-brasileira. Maculelê na atualidade. Hoje, o maculelê é amplamente reconhecido como uma parte importante do folclore e da cultura brasileira. Ele é frequentemente incluído em apresentações de capoeira e festivais culturais, sendo um símbolo da resistência e da herança afro-brasileira. Além disso, o maculelê se espalhou para outras partes do Brasil e até para o exterior, onde é praticado em grupos de capoeira e academias de artes marciais. Embora tenha evoluído e se adaptado ao longo dos séculos, o maculelê continua a ser uma expressão vibrante da história e cultura afro-brasileira, carregando consigo as marcas da resistência, espiritualidade e celebração da vida. O maculelê é muito mais do que uma dança ou um combate simbólico. Ele é uma representação da força e da resistência de um povo, mantendo viva a cultura afro-brasileira através de cada movimento, batida e canto. As técnicas, ao mesmo tempo poderosas e precisas, refletem a união entre corpo, mente e música. Assim como o ritmo dos tambores guia os movimentos, o maculelê continua a guiar aqueles que o praticam, transmitindo sua energia e sua história. Quer você seja um apaixonado por artes marciais ou por tradições culturais, o maculelê é uma expressão poderosa que conecta o passado com o presente, mostrando que a verdadeira força está na comunidade e na celebração de suas raízes. Se você quer aprender mais sobre outras artes marciais, técnicas e histórias fascinantes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no Mundo Marcial, a gente te leva cada vez mais fundo no universo das lutas e artes marciais. Até a próxima!